Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Deus permita que sim. Seja muito bem-vindo a este canal, viu? E no vídeo de hoje a gente vai pintar, ó, esse menininho, olha que gracinha. A pele, cabelo, olhos, tudo a gente vai fazer nesse vídeo. Essa aqui é uma toalha fralda, tá? E vai ser conjunto com essa aqui, vou mostrar pra vocês. Com essa fralda de passeio. Esse menino tá parecendo um índiozinho, né? Eu adorei pintar ele. E tanto esse projeto da toalha quanto da fralda são projetos lá do nosso grupo, nosso clube Colorindo Sonhos, tá? Nosso clube de apostilas. E se você quiser ter acesso a esses projetos e participar do nosso grupo, é só me chamar lá no WhatsApp que eu te passo todas as informações, tá bom? E não se esqueça, gente, de curtir o vídeo, tá? Compartilhar, comentar. Fiquem à vontade, tá? É muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, vamos pro vídeo. Então, pessoal, vamos começar a pintar esse menininho. Eu já deixei aqui o fundo pronto. A banheira também eu já fiz. Os outros eu ainda não fiz, porque para pintar os outros, vai ficar melhor se eu pintar primeiro um menininho, né? Porque ele tá aqui por trás da toalha, ele tá por trás do ursinho panda. E vai ficar melhor pintar um menininho primeiro. E o foco aqui é o menininho, né? Eu vou pintar só o menininho aqui com vocês. Pra fazer essa pele um pouquinho mais moreninha, eu vou usar o amarelo pele, camurça, e vou fazer a luz com o palha, tá? Esse amarelo pele, gente, ele é puro, tá? Não é aquela misturinha, não. É só o amarelo pele. Ou amarelo pêssego, dá no mesmo, tá? É a mesma tinta. A gente vai começar preenchendo aqui. Fazer o preenchimento de toda a pele, tá? Aqui no olhinho, eu passo por cima, tá, gente? Não preservo, não. Eu só preservo quando é um tom de pele bem mais escuro. Esse aqui é uma pele moreninha, né? Morena clara. Mas não é tão escura, não. Fiz o preenchimento aqui com o amarelo pele. E agora eu vou fazer a sombra com o camurça, tá, gente? Coloco a tinta aqui no cantinho do pincel, só de um lado, ó. Olha, só de ladinho, tá? Só de um lado, tiro o excesso. E vou aplicar aqui. O lado que tem a tinta eu coloco virado pro risco, tá? Fazendo essa sombra. Aqui no ombro. Aqui nessa curvinha aqui no braço, ó. Embaixo da toalha. Atrás aqui da orelhinha do panda. Essa primeira sombra, ela é bem clarinha mesmo, mas com a segunda sombra, a gente vai marcar mais. Gente, esse risco, ele tá bem forte, né? Mas ele vai apagar, viu? Eu fiz com a canetinha fantasma. Aquela apagável que eu sempre falo pra vocês.
Eu risquei com ela aqui pra ficar o risco bem visível pra vocês. A sombra aqui nos olhos. Aqui no nariz, eu faço ao redor do nariz todo, né? Todo o narizinho. Cantinho da boca. E a bochechinha, que a gente faz a sombra, aquele movimento de C. A gente põe a tinta aqui, no cantinho do pincel. E o lado da tinta fica pra fora, ó. A gente vem fazendo aqui essa sombra. Mais uma vez, aqui do outro lado. Eu não preenchi aqui esse outro bracinho, porque eu vou preencher ele depois que eu preencher a toalha. Ele tá aqui por cima da toalha, né? Deixei pra preencher ele depois. Mas se você quiser pintar logo tudo, preencher logo tudo, não tem problema nenhum, tá? Agora a gente vai fazer a luz com palha. Vou fazer aqui na testa, né? Essa luz, gente, depois ela vai sumir um pouco, tá? A princípio parece que fica assim forte, mas ela vai sumir um pouco. Não fica assim forte, não. Você pode usar também a areia para fazer essa luz. Dá certo também. Narizinho. E a gente segue iluminando essa pele. Agora a gente vai preencher aqui o cabelinho dele. Esse cabelinho, ele não é muito difícil não, viu, gente? Ele é bem prático. A gente vai usar aqui para preencher ele todinho com o preto. Preencher aqui os cantinhos. Eu gosto sempre de começar pelos cantinhos. E depois eu venho pro meio. Aqui eu tô mergulhando o pincel todo na tinta, viu? Não é só o cantinho, não. Essa franja, gente, esse cabelinho aqui, eu quero fazer aquele efeito, aquela franjinha bem certinha, parecendo cabelo de índio. Igual vocês viram aí na outra fralda. No início do vídeo. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Vou começar aqui, ó, vou mergulhar o pincel todo na tinta. E vou fazer o seguinte, ó. De baixo pra cima.
começar a fazer essa franjinha. Geralmente a gente faz de cima pra baixo, né? Mas esse modelinho aqui, a gente faz de baixo pra cima. Pra ficar bem certinho aqui. Mais uma mechinha. Gente, não se esqueça de curtir o vídeo, tá bom? Eu tô vendo que os vídeos estão tendo bastante visualizações, mas vocês não estão curtindo. É muito importante pra gente, viu? Vocês curtirem, comentarem os nossos vídeos. Aqui nessa franjinha aqui, nessa mechinha, eu faço ela um pouquinho mais longa, porque aqui o cabelo já tá vindo pra trás, né? Aqui. Depois a gente vai puxar uns fiozinhos também. Por enquanto é só a base mesmo. Aqui a gente desce um pouquinho também, né? Aqui perto da orelhinha. E agora a gente preenche aqui o meio, né? O restante aqui. Pronto. Agora a gente vai fazer a luz. Essa primeira luz aqui, a gente vai usar o cinza lunar. Se não ficar legal, a gente faz com cinza, mas vamos tentar aqui com cinza lunar. A princípio, será o cinza lunar mesmo, tá, gente? Depois a gente faz uma outra luz. Pra ficar mais iluminado, né? Feito isso, gente, eu vou terminar aqui o preenchimento dos outros elementos, né? Toalha, elefante, ursinho. E volto com vocês pra gente fazer a segunda sombra na pele do menininho. Então, gente, concluído aqui o preenchimento do restante da pintura. Agora eu vou fazer a segunda sombra aqui do menininho, tá? E antes de fazer, eu vou fazer logo a bochechinha dele usando a cor coral, tá? Aqui, ó. Coral. Só um pouquinho de tinta, tiro o excesso aqui no dedo e aplico aqui na bochechinha. Lembra que eu falei lá no início que aquela luz com palha, ela ia sumir um pouco? Ela não ia ficar tão evidente?
Então, ela já deu uma sumidinha, né? Já tá bem apagadinha. Vou ter até que refazer ela depois. Agora sim, a gente vai fazer a segunda sombra. Com chocolate, tá? O chocolate e o diluente. De um lado do pincel eu coloco o diluente e do outro lado a tinta. Tiro o excesso. E a gente começa aqui. O lado que tá com a tinta, a gente coloca próximo ao risco, tá? Aqui, gente, pessoal, na hora de aplicar aqui, você coloca o pincel todo, tá? Não é só, não pinta com o cantinho, não. Você vem com o pincel todo, assim, ó. Porque um lado vai esfumar e o outro vai aplicar a tinta, né? Sobrancelha. Vou fazer uma sombra aqui abaixo do cabelo. Mas é bem pouquinho. Não é muita coisa, não. A boquinha dele. Agora a gente vem fazendo essa bochechinha. A sombra na bochecha. Da mesma forma que a gente fez a primeira. Só não vai espalhar tanto quanto a primeira, né? Primeira sombra. Gente, eu fiquei numa dúvida cruel sobre a cor dessa toalhinha. Eu não sabia se eu pintava de amarelo ou de azul. Porque eu acho que a cor amarelo combina super bem com a pele morena. Eu acho lindo. E a gente tá fazendo um bebê mais moreninho, né? Mas aí eu decidi deixar azul mesmo, porque o tecido que eu vou usar aqui pro acabamento é azul, né? Então, eu tinha que ter alguma coisa azul nessa pintura aqui, né? Eu gosto de trazer um pouquinho da cor do acabamento aqui pra pintura. Não é obrigatório, tá, gente? Não precisa, mas eu gosto. Eu tô fazendo aqui com vocês exatamente como eu pinto no dia a dia, normalmente. Começo pelo fundo, depois o chão. E aí, na hora, eu vou ver o que eu vou pintar primeiro, né? Vejo o que tá na frente, o que tá atrás. E faço a pintura. Eu pinto bem devagarzinho, gente. Eu não sou muito rápida, não. Pra pintar, não.
Fiz aqui a segunda sombra no menininho. Cabelinho não vou mexer agora, né? Aliás, a gente pode até fazer uma luz aqui no cabelinho. Porque já ficou bem apagada essa luz que a gente fez com cinza lunar. Agora a gente pode fazer com o cinza claro para ver se fica melhor. Fica bem mais evidente, né? Tô com o pincel virado aqui assim, viu, gente? Aqui, se você preferir, não precisa nem fazer aquela sombra com cinza lunar, não. Vem direto com o cinza claro. Eu acho que vai ficar melhor. Pronto. Tá ficando assim o nosso menininho. Olha. E na próxima etapa a gente vai fazer os olhinhos, a boquinha, o contorno e o cabelinho, tá? Então, gente, vamos fazer agora o contorno desse menininho, né? Primeiro eu vou fazer os olhinhos dele. E pra fazer os olhos, eu vou usar somente o preto e o branco, tá bom? Aqui eu risquei a pupila dos olhos pra ficar melhor, porque eu não vou preencher tudo. Eu vou preencher só o cantinho aqui, ó, de branco. Tô até com o pincel filete, porque é só um pedacinho. Porque eu quero que ele fique bem pretinho, bem escuro mesmo. Então, não vou preencher tudo de branco, não. Porque senão, quando eu vier com preto, vai ficar cinza, né? Não vai ficar preto. Aqui no outro também. Eu já fiz até o contorno do restante da pintura. Deixei só o menininho mesmo. Agora, vou preencher a pupila, né, com preto. Primeiro eu faço aqui um círculo. Porque assim eu acho que fica mais fácil, né, pra mim preencher depois. Vou pegar o outro pincel. E aí eu já preencho aqui. Aí eu acerto aqui com o pincel filete, tá? O outro olhinho agora, a mesma coisa. Pra mim ainda é estranho fazer o olhinho assim só com duas cores, só o preto e o branco. Mas o resultado final eu gostei. Eu já fiz e gostei do resultado. Preenchi e vou acertar aqui os cantinhos com o pincel filete. Esse olhinho, eu não deixei ele no meio certinho aqui, não, a pupila, porque ele tá olhando pra frente, né? Mas ele tá meio de ladinho, um menininho. Então, os olhos, esse aqui eu coloco virado um pouquinho mais pra esse lado, pro meu lado esquerdo, e esse aqui também.
eu coloco virado mais pro lado pra onde ele tá olhando, né? Pra dar mais direcionamento. Pronto, enquanto seca, a gente vai fazendo já outras partes, né? Vou preencher a boquinha dele. Lavar o pincel. Vou preencher a boquinha dele com a cor tijolo, tá bom? E um pouquinho de diluente também, porque eu quero que fique bem clarinho. Vou misturar aqui um pouquinho da tinta com diluente para dar uma suavizada. E vou aplicar aqui na boquinha dele. Pronto. Feito isso, gente, a gente já vai fazer o contorno. Eu vou começar pelo olhinho. Olha, já deu uma clareada no olho, ó. Imagina se tivesse feito em cima do branco, né? Teria ficado mais claro ainda. Eu vou contornar os olhinhos com o rústico, viu? E o preto aqui pra gente fazer a pupila. Acho que eu falei errado, né, gente? Essa parte aqui é a íris. Agora que a gente faz a pupila com preto. Mesmo você tendo feito a íris com preto, a gente faz também a pupila com preto mesmo, por cima. Para dar um acabamento melhor. Contorno aqui dos olhinhos. Aqui, pessoal, a gente deixa o pincel bem em pezinho, para o contorno sair bem fininho. E eu gosto de pegar bem embaixo aqui, no pincel, para ter mais controle, né? Cílios. Cílios eu coloco aqui no máximo 4 pelinhos, porque no menininho não fica legal colocar muitos cílios, ou colocar muito grandão também não fica legal, não. Pra menino, né? Pra menininha fica. Quatro pelinhos. Ponto de luz, a gente vai usar o branco. Pronto, agora a gente vai fazer o contorno da pele com marrom, tá? Marrom. A tinta tem que estar mais diluída. Aqui, como eu disse, eu gosto de deixar o pincel mais em pezinho. E pegar bem aqui embaixo, ó, nessa parte prateada,
Pra mim ter mais controle. Se você quiser que o traço fique mais marcado, dá pra usar o rústico também. Mas eu prefiro o marrom. Sobrancelha só um sujinho. Sobrancelha eu acho melhor a gente fazer com o rústico, né? Porque o cabelo dele é escuro. Só um sujinho. E a gente segue a pele aqui com o marrom. O narizinho, gente, a gente não contorna ele todo. Aqui até encontrar aqui não, tá? Só nos cantinhos aqui, ó. De um lado, do outro. E aqui no furinho. A boquinha. Aqui eu faço uma aberturinha aqui, pra dizer que a boquinha tá um pouquinho aberta, sabe? Pronto. Essa tinta eu acho que ainda tá um pouquinho grossa. Depois eu vou trazer um tom de pele ainda mais moreninho aqui pra vocês. A gente já tem o vídeo de um tom de pele mais claro, né? Mais claro que esse. Temos esse agora. E aí eu vou fazer um mais escurinho ainda. Aqui tem o dedinho dele aqui atrás, viu, gente? Feito aqui o contorno da pele, a gente vai fazer o cabelinho. Antes disso, eu vou fazer uma luz aqui na pele. De novo, né? Porque aquela primeira que a gente fez ficou bem apagado. A gente fez lá no início, mas como eu já havia falado pra vocês, sumiu, né, um pouquinho aqui essa luz. Então, se você fizer lá no início e achar que fica muito claro, muito evidente a luz assim, não se preocupe não, viu? Porque vai sumir. Depois vai sumir um pouquinho.
Uma luz aqui na boquinha. Aqui embaixo. Na parte de cima também. Agora sim, vamos para esse cabelinho. Agora a gente só vai puxar alguns fiozinhos com o preto mesmo. Vou deixar ele aqui bem diluído. Diluir aqui com água mesmo, tá, gente? Ó, o preto. Umas gotinhas de água pra gente fazer os fiozinhos aqui no cabelo. Começar aqui pelo topo da cabeça. Deixa eu ver se tá pegando. Tá. Não precisa ser muitos não, viu, gente? Porque esse cabelo aqui, ele é bem lisinho. E não precisa fazer muitos fiozinhos assim, fora do lugar. Aqui em cima, por exemplo. Porque esse cabelinho é bem arrumadinho. Agora eu venho aqui de baixo pra cima. Fazendo alguns fios. Mas aqui eu não encontro esses fios aqui que vão subir. Eu não vou encontrar com esses aqui que vão descer, tá? Eu vou puxar e soltar lá no meio. Não vou encontrar, não. Tem que deixar essa faixinha aqui de luz. Vou fazer alguns fiozinhos aqui. Alguns fiozinhos soltos, né? Aqui não vai ter necessidade da gente repetir aqui a luz, não. Acho que já tá bom já de luz. Vamos fazer agora uma sombra no cabelo com preto. Sem diluir agora, tá? Vou pegar direto da tampinha. Prontinho, gente. Vou fazer a sombra extra aqui no restante da pintura e volto para mostrar para vocês como ficou. Finalizei aqui a nossa pinturinha, gente. Apliquei uma sombra extra com roxo aqui abaixo do pescocinho, da cabecinha. Olha só como ficou. Lembrando a vocês mais uma vez que esse é um projeto do nosso clube Colorindo Sonhos.
E se você quiser ter acesso a esse e outros projetos, é só me chamar lá no WhatsApp que eu te dou todas as informações, tá bom? Beijo, fica com Deus.